Olá, sou o professor Tobias Marcelo, estou aqui para mais um vídeo do canal Cientista Tobias. Dando continuidade às nossas aulas de planilhas, estes dias eu precisei calcular uma média e uma mediana sem os zeros. E fiz algumas pesquisas e são poucos as dicas no YouTube, na própria internet, que explique claramente como utilizar a média sem o zero. Então eu vou colocar um exemplo aqui para que vocês tenham essa ideia. Eu coloquei 10 medidas, as massas das medidas estão aqui, tem 3 massas com medida igual a zero, e coloquei em ordem crescente com o zero e sem o zero. Em todos a soma dá 500. Para calcular a média é só fazer o que? 500 dividido por 10, que são 10 medidas, vai dar 50. Se eu retirar os 3 zeros, eu vou dividir 500 dividido por 7, que dá 71,4. Agora imagine você digitar isso e tem 100 medidas. E você calcular a média e a mediana. Eu também peguei essas 10 medidas e calculei na mão, vamos dizer assim. A mediana é a medida central. Como tem 10 medidas, vai ter as duas medidas do meio, porque tem os 3 zeros, mais os 50 e as duas outras medidas. Vou somar e dividir por 2 e encontro a mediana. 58 com 62 dá 120, dividido por 2 dá 60. Sem os zeros, a mediana vai ficar no meio das 7 medidas restantes, não é assim? Que vai ser 70. Isso porque foram 10 medidas, eu calculei isso praticamente analogicamente. Mas há uma fórmula no Google Planilhas que você pode digitar essa fórmula e ela já calcular para você, sem você precisar colocar em ordem e sem você calcular mecanicamente na parte analógica. Então vamos ver, olha só como é que eu fiz. Primeiro eu fiz com os zeros, certo? Primeiro eu fiz com os zeros, olha só. A média com os zeros, a fórmula da média vai ser essa daqui, a fórmula da média. Média vai ser C2 até C11. Aí ela inclui os zeros, tá certo? Do C2, aqui é C2, até o C11. Aí ela inclui os zeros. A mediana, a mesma coisa, do C2, a mediana do C2 até o C11. Aí ela inclui os zeros. Eu também tenho uma fórmula para o máximo. Como essa fórmula é igual a máximo de C2 até 11. E do mínimo, C2 até C11. O mínimo, a fórmula do mínimo, essa daqui é mínimo, C2 até C11. Isso utilizando o zero, mas eu não quero saber o mínimo com o zero. Eu quero tirar esse zero. Aí eu fiz o que? Eu coloquei uma função chamada filter, que é filtragem. Ela vai filtrar. Então, como essa função filter é praticamente a mesma fórmula de mínimo, vai ficar mínimo aqui em cima. Mínimo, aí abre parêntese e coloca filter, que quer dizer filtre. Filtre de onde a onde? Do B2 até o B11. E ponto e vírgula, B2 até B11 se for maior que zero. Então, se ele vai filtrar apenas os maiores que zero. Simples, né? Fecha parêntese e pronto. Aí você vai conseguir filtrar. Se você colocar esse filtro do jeito que está aqui, você coloca na média, na mediana, no máximo, aí ele vai filtrar e vai retirar o zero.
Então, na média aqui, ó, na média, sem tirar os zeros, é a média simples, do C2 até o C11. Da média, tirando os zeros, eu coloquei do B2 até o B11, né, ponto e vírgula, aí ponto e vírgula, B2 até o B11, fecha parêntese, maior do que zero. Aí ele retira os zeros. Olha que coisa boa. Aí, eu coloquei aqui para 10 medidas, mas pode ser 100, 200, 300, certo? Basta você indicar qual é o intervalo. E você não quer os zeros, certo? Na mediana, a mesma coisa. Ó. Med, que é mediana. Filter, do B2 até o B11. Aí, ponto e vírgula. B2, dois pontos, B11, fecha parêntese, maior do que zero. E os dois outros parênteses. Pronto. Aí, ele vai dizer qual é a mediana, retirando os zeros. Antes era 60, vai passar agora a 70. E o mínimo? Antes o mínimo era zero aqui, mínimo. Mínimo era zero. O próximo mínimo é 50, sem os zeros. Olhando assim na medida, no gráfico das 10 medidas, dá para fazer tranquilo, né? O problema é com mais de 20 medidas, todas embaralhadas. Aí você pede que o Planilhas procure para você. É só indicar a fórmula. Ó. A fórmula do mínimo. Mínimo, abre parêntese. Aí filter. Aí de onde para onde? Do B2 até o B11. Aí ponto e vírgula. B2 até B11. Coloca os dois pontos no meio, né? B2, dois pontos, B11. Fecha parêntese. Maior do que zero. Aí o que é que ele faz? Ele vai procurar o mínimo que não seja zero. Tá certo? Pois bem, pessoal, essa fórmula, né, essa função, me ajudou bastante na atividade que eu estava fazendo. Certo? Para fazer o máximo, o mínimo, sem contar com o zero. Tá certo? A mediana também, a média, sem contar com o zero. Deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo. Até a próxima. Fui!